Aquelas alcoólicas, né? Meu nome é Aline. Esse é o meu podcast, eu acho, pra gente falar de arte, cultura e reflexões e também confissões como essa. Faz uma semana que eu estou sem Instagram. Estava eu escrevendo no meu diário, até que eu parei de escrever, ficou um vazio, e aí vem eu escrevendo logo embaixo. Parei de escrever e fui pro Insta. Caí num buraco de fotos e fofocas e nada ganho com isso. Eu acho mesmo que pra mim isso não tá mais funcionando. Odeio rede social e quero ficar sem Instagram uma semana pelo menos. Ainda dá pra criar e consumir no YouTube, Spotify, então o resto acho que vou manter. Entendo que é importante também pro meu trabalho, então não posso ficar sem pra sempre. Mas não é assim que eu estou lidando. Quem sabe essa pausa me liberta e me faz usar só pro trabalho. É isso. Só sexta-feira que vem eu posso abrir e baixar esse app. Chega! Eu escrevi assim, chega! Aí o que eu fiz? Tirei da minha tela inicial. Gente, eu só tirei da minha tela inicial e não deletei de fato o aplicativo. 2 minutos depois, o meu dedo já achou o aplicativo sem estar na tela inicial. E eu falei assim, chega. Eu sei que pode parecer pouco, mas igual eu falei, é parte do meu trabalho, não é algo que eu vou conseguir ficar sem pra sempre. E é algo que eu nunca fiz, eu nunca deletei esse aplicativo. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela deleta os aplicativos quase que todos, assim, sempre todo sábado. Ela passa o fim de semana sem rede social. Eu nunca fiz isso, eu nunca testei fazer isso. E talvez isso não funcionaria pra mim, porque eu já não uso muito durante o fim de semana. Eu faço nada, eu descanso, porque como rede social me remete a trabalho, eu respondo DMs, eu posto coisas. Eu não tenho só uma conta, eu tenho 3. Então, eu entro ali pra monitorar, gerenciar. E por isso mesmo, eu não queria mais ficar sem rede social pro resto da minha vida. A gente já comentou sobre rede social aqui 1000 vezes. Eu acho que vocês devem estar cansados de ouvir tantos outros podcasts e livros e conversas que abordam também um detox de rede social e critica, e mesmo assim a gente tá ali ainda. Disclaimer, eu não tenho notificações, eu já tenho aplicativos limitados, então eu já gasto menos de meia hora por dia no meu Instagram, por exemplo, o que dá ali umas 3 horas na minha semana, quando eu uso uma média, não é nem muito e nem pouco, e mesmo assim, eu comecei a ficar muito cansada com isso aqui. Eu estava interrompendo o meu pensamento, a minha linha de raciocínio começou a ficar impossível pensar com rede social. E aí eu preciso pensar no meu trabalho, na minha vida, nas minhas criações como um ser humano. Então eu falei, chega. E já que eu não consigo deletar, jogar tudo pro ar e fingir que isso não existe, eu pelo menos posso me dar o direito de ficar uma semana sem essa rede ou aquela outra rede social por mês. Esse é um desafio. Hoje é quinta-feira. Essa quinta-feira já poderia ser, assim, um dia que eu baixaria o aplicativo de novo, porque já faz uma semana que eu estou sem Instagram. Aquelas alcoólicas, né? Meu nome é Aline. Esse é o meu podcast, eu acho, pra gente falar de arte, cultura e reflexões e também confissões como essa. Faz uma semana que eu estou sem Instagram. Eu não sou viciada em nada mais, eu juro. Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu sou uma pessoa do bem, mas o Instagram tava me consumindo. E eu sei que pode parecer muito pouco, talvez, pra muitas pessoas. Eu sei que várias outras pessoas fazem um detox, talvez, muito maior, mas eu juro que valeu muito essa experiência. Aprendi muito com isso e queria compartilhar com vocês o que foi que eu senti durante esses 7 dias. Bom, primeiro eu queria comentar que esse hábito que eu comecei a fazer de escrever 3 páginas, ele é de um livro chamado The Artist's Way.
E ele é um livro interessante que eu recomendo muito vocês também a ouvirem. Ele tem audiolivros por aí, ele também tem o livro físico em si. E ele é como se fosse uma jornada. Cada capítulo você vai fazer durante uns dias, uma semana. E ele tem alguns hábitos criativos para você seguir numa disciplina, numa rotina criativa mesmo. Eu já tinha implementado isso há muito tempo atrás, porque eu li esse livro há muito tempo atrás, que é escrever mais de 3 páginas por dia. Geralmente, você escreve isso de manhã, mas eu escrevia isso em outros períodos também, porque era quando dava. E esse foi um hábito que transformou muito a minha criatividade. A gente escreve um monte de lixo nas primeiras páginas. A gente joga um monte de coisa que está acontecendo, que a gente está pensando, um monte de informação mais superficial. Então, escrever até a 3ª página, ou para além da 3ª página, é um desafio de se aprofundar mesmo nos seus próprios pensamentos. Então, para além de terapia, para além de já escrever no meu journal assim todo dia ou quase todo dia, eu voltei com esse hábito de tentar escrever mais, porque eu sentia que eu estava recentemente num bloqueio criativo muito grande. Eu me desconectei com alguns projetos criativos, como por exemplo esse podcast, e eu fiquei, essa não sou eu. E a sensação é muito ruim de se desconectar de tudo que você gosta de fazer, de coisas que você quer fazer na sua vida. Então, quando eu entro num bloqueio criativo, ele é um bloqueio de vida mesmo, de vontade de fazer coisas, de criar coisas. E não só criativo para coisas que vocês vão ver aqui na internet, ou para criar, ou atuar, ou enfim, fazer outras coisas públicas, mas uma criatividade simples de limpar a casa, mudar uma coisa de lugar, fazer uma comida com um jeitinho diferente. Essa criatividade que é do ser humano. Tô comentando isso porque eu estava nesse processo de pensar, me reconectar, ter vontade de viver de novo, e tudo isso eu recuperei ao deletar um aplicativo somente. Como eu já dei os meus disclaimers, eu não tenho notificações, eu tenho limites de aplicativos já, eu uso com um propósito já muito profissional e de trabalho, eu entro ali com um objetivo. Então eu já fui ao longo dos últimos anos refletindo muito sobre a minha relação com a internet. Então não é algo novo para mim. A gente já tem um episódio aqui falando o dilema do desejo, que é eu discutindo se a gente sai ou não sai das redes sociais, né? Eis a questão. E ainda é uma questão. E que bom que a gente se pergunta e deixa isso ainda ser uma questão. Mas para mim, eu nunca tinha experimentado deletar esse aplicativo. E igual eu comentei, eu tenho alunos, eu tenho pessoas que não usam, que não têm esse aplicativo. Já comentei nesse episódio passado que aqui na Alemanha, caso você é novo aqui, oi, meu nome é Aline e eu moro aqui na Alemanha. Aqui em Berlim, eu tenho, porque não vou nem falar assim da Alemanha inteira, o meu pequeno círculo de família e amigos que são alemães aqui de Berlim, muitos deles não têm rede social, não têm TikTok, não têm Instagram. Eles literalmente não têm. Tipo assim, eles usam mais Snapchat, eu acho. E geralmente o TikTok ainda existe, mas eles são bem low profiles. Tipo, os alemães não colocam fotos de forma nenhuma, não colocam muito foto ali no perfil. Então, usam pouco, usam menos. Não quer dizer que não existe quem usa, mas no meu círculo, a maioria não usa. Então, eu tenho uma sensação de muitas pessoas ao meu redor nem usam, nem sabem o que eu tô falando, nem sofrem com isso. E mesmo assim, eu nunca tinha me permitido a deletar esse aplicativo. Eu não entro no TikTok, eu tenho TikTok só esse ano, tipo, eu criei esse ano a minha conta. E eu entro lá muito esporadicamente, eu entro só pra postar e tchau, e curtir as coisas da minha irmã, que ela é maravilhosa. E ela começou a criar conteúdo, vou deixar na descrição também o arroba dela, pra vocês seguirem e apoiarem. Mas fora isso, eu não entro em TikTok. Eu acho que o YouTube é uma rede muito saudável e orgânica, então não me sinto viciada no YouTube. Escutar podcasts também é muito mais saudável, então a única coisa que me incomodava era o Instagram. Então hoje eu vou falar só de Instagram, por mais que a gente possa fazer paralelos e você usar essa experiência para o aplicativo ou até para o vício que for,
que você tá tendo aí recentemente. Vou ler aqui então as minhas anotações do que eu tenho. Do nada eu entrei e aí eu anotei por que eu quis entrar, ou do nada eu não entrei e eu fiquei, nossa, que alívio. A sensação mais frequente nessa última semana foi de alívio. Eu escrevi várias vezes no meu diário, que bom que eu tô sem Instagram. Eu fiquei muito feliz, muito aliviada. Então vou contar aqui pra vocês outras coisas que eu fui sentindo, que eu fui percebendo. Coisa número 1. Eu quis compartilhar a música que eu tava ouvindo. Então, essa foi uma coisa que eu senti falta. Eu fiquei assim, eu vou entrar aqui pra botar no meu story a música que eu tô ouvindo do álbum novo da Miley. E eu fiquei, eu não tenho Instagram mais. Então, esse foi o momento que eu quis criar alguma coisa, que eu quis compartilhar alguma coisa. A música que eu tô ouvindo. Aí eu mandei no WhatsApp pras pessoas que eu conheço. Então, já meio que redirecionei essa vontade. Não mudou muita coisa na minha vida. Segunda coisa que eu senti. Muitas vezes, automaticamente, eu quis entrar no banho, quando eu tô escrevendo no meu diário ou na rua. Esses momentinhos, né, automáticos. Eu fui no médico segunda-feira, então eu sentei na cadeira assim e não tinha nada pra eu fazer. Tipo, nada. E eu fiquei, eu não posso nem entrar. Gente, eu fiquei olhando meus e-mails, eu fiz Duolingo, eu fiz outras coisas, obviamente. E percebi que então o problema não é o Instagram, o problema talvez sou eu e como eu tô lidando com esses horários vazios e pausas na minha vida. E esse é um lugar que eu direciono, eu aceito, eu fiquei lá parada olhando pro nada, nem tive que esperar tanto assim. Então, são momentos que ou eu quis, de fato, compartilhar algo com alguém, por exemplo, uma música, ou eu quis simplesmente nada e eu entrei ali automaticamente só porque eu fui pro banheiro ou eu tava escrevendo no meu diário e aí ficou meio muita coisa na minha cabeça e aí eu queria um escape, ou eu tô ali num lugar de espera, de pausa e automaticamente eu queria entrar nesse aplicativo. Teve um momento também que eu tava me sentindo muito bonitinha e aí eu queria tirar uma foto e aí eu fiquei, não tenho Instagram, não vou tirar foto. Tipo assim, eu quis tirar a foto, porque eu me vi no espelho, me achei bonitinha. E aí eu quase não tirei a foto, porque eu fiquei, não vai dar pra compartilhar essa foto nos meus stories, tipo, ninguém vai ver essa foto. E eu fiquei, uou. Não sei se pra vocês isso é muito drástico também, mas vivenciar isso foi muito estranho. De, nossa, eu não tô nem tirando uma foto pra mim mesma, porque eu me achei bonita, porque eu ia só mostrar pros outros. Então, eu achava que eu não era nada narcisista, parece que sou. E eu fiquei assim, vou tirar uma foto sim e vou colocar na minha galeria pra mim mesma. Mas inconscientemente eu sei que é porque eu posso usar essa foto futuramente porque eu vou baixar o aplicativo de novo. Então, é complexo, gente, é mais complexo do que eu achei. Eu não quis compartilhar o meu trabalho. Eu quis compartilhar uma música que eu tava ouvindo ou uma foto bonitinha que eu achei. Então, assim, antes de dormir, o que eu quero evitar e pra onde fugir? É uma pergunta que eu deixei aqui, porque antes de dormir é sim um período que eu sempre dou uma checada em tudo. É como se eu tivesse uma vontade de ir dormir tranquila. Eu só vou conseguir dormir quando eu tô relaxada, quando eu tô segura, quando eu tô sem problemas. Então eu checo meus e-mails, eu checo mensagens, se não tem mensagem pra responder. Eu vou dormir com todos os meus aplicativos zerados, nenhum e-mail pra responder. Ou pelo menos assim, tem alguns e-mails que eu sei que eu vou responder em dia XYZ. Então eu tenho tudo sob controle pra eu conseguir dormir, pra eu conseguir relaxar. E esse é um lugar que eu só consegui perceber porque eu fiquei sem. E me perguntei, por que eu quero entrar agora? Tipo, o que vai... É porque eu quero rir? Ou é porque eu quero me distrair? E não, é só porque eu quero ter controle. Uau! Nossa. Ich verpasse etwas. Anotei aqui auf Deutsch, inclusive, em alemão. Anotei porque eu senti o FOMO. O FOMO eu não gosto do nome dele. Então, eu prefiro falar ich verpasse etwas. Eu tô assim... Alguma coisa tá passando e eu tô perdendo alguma coisa. Por exemplo, no vídeo que eu fiz com a minha família, no fim de semana, os meus pais estavam comentando sobre um primo, aí uma foto que alguém postou. E você viu, Aline? E eu assim, não vi.
Eu não sei. Eles vão me contar e eu vou ficar sabendo. Então, até não estando nessa rede social, eu não estou perdendo nada, porque eu tenho contatos reais de pessoas reais que vão me contar o que tá rolando, o que tá acontecendo. Mesmo assim, esse foi um dos momentos que eu fiquei, essa é a coisa que eu perdi. Tipo, eu não perdi quem que a Kylie Jenner tá namorando agora, eu não perdi qual que é o álbum novo eu não perdi nada, porque eu tô ainda em outras redes sociais e eu ainda converso com pessoas. Então, não mudou a minha vida em nada. E o que eu achei que eu tava perdendo, eu fiquei sabendo porque meus pais me falaram. Na vida real, eu não sigo essas pessoas, eu não sigo todo mundo da minha família, então não sigo algumas pessoas. E não vou saber mesmo do que elas estão fazendo, do que tá acontecendo. Então, tendo, inclusive, eu ainda vou perder informações. Mesmo com o Instagram, ich verpasse etwas. Mesmo com o Instagram, eu tenho FOMO, porque eu não sigo todo mundo do mundo. Então, esse foi um sentimento que, assim, eu refleti sobre ele, mas não tive FOMO, eu tive alívios. Não vou nem falar joy of missing out, porque também não é, tipo, que bom que eu estou perdendo alguma coisa. É simplesmente a sensação de eu não tô perdendo nada. Não muda nada na minha vida. Outra coisa que eu senti, to find places to go, like doing my nails here in Berlin. Eu tava percebendo que eu uso muito o Instagram, e eu sei que dá pra usar o TikTok e Google e outros lugares, mas tem coisas e contatos e pessoas muito específicos que você só acha no Instagram. Eu achei, por exemplo, recentemente comecei a seguir um lugar, um estúdio de unhas aqui que faz unhas de gel bonitinhas, e eu fiquei, eu quero muito ir lá. Então, quando eu lembrei, eu queria fazer minhas unhas, queria ver qual que era o nome desse estúdio, eu não lembrava, eu não sabia, eu não achava em outros lugares. E eu sei que tem muitos lugares e pessoas e coisas legais que a gente acha pra fazer durante a gente estar ali pesquisando, ou uma pessoa que conhece outra pessoa e a gente se conecta. Então, ainda é um motivo para eu estar nessa rede social. Ela ainda me entrega comunidade. Eu compartilho coisas que eu quero compartilhar com pessoas, inclusive o meu trabalho, que eu sei fazer, e ali eu encontro outras pessoas que também estão fazendo algo legal, ou eu vou seguir um criador que me inspira, mas eu percebi que é menos disso e mais procura. Eu procuro algo assim e ali eu acho, inclusive. E é uma forma mais próxima, eu consigo ver o trabalho da pessoa, vídeos e fotos e portfólio de unhas, então eu fico, entendi. E isso foi muito importante para eu entender, até para eu saber usar essa rede, depois que eu voltar a baixar esse aplicativo, de forma mais consciente, de forma que eu entendi para que essa rede serve. Então, como que eu vou me posicionar lá é diferente, e o que eu tô buscando, procurando lá, é mais consciente agora. Ganhei 3 horas por semana também. Como eu já disse pra vocês, eu não fico muito tempo, e mesmo assim isso dá ali umas 3, 4 horas por semana. Então, às vezes é menos, às vezes é mais, mas esse é um período enorme de tempo que eu literalmente ganhei na minha vida. Pode parecer meio idiota, mas escrever 3 páginas num diário demora muito tempo. Eu faço pausas, enquanto eu tô escrevendo, me vêm muitas ideias, então eu vou escrever um roteiro nesse momento também, aí eu anoto umas coisas, aí eu faço uns post-its. Então, o meu processo de escrita, por ter um podcast e blog e roteiros, e ser uma pessoa que escreve muito e, enfim, compõe músicas, é um processo muito especial pra mim, e é um processo que engloba muitas outras coisas, de autoconhecimento até organizar minhas ideias, até lista de to-do. Tudo que eu escrevo é muito importante. Então, esse tempo é um tempo que eu levo por dia ali, eu fico tranquilamente 1h30 escrevendo, tranquilamente. Então, ao matar esses tempos de rede social, eu ganhei 3 horas, 4 horas na minha semana para eu fazer mais caminhadas, para eu ver mais filmes, para eu escrever mais e criar mais, ou simplesmente para eu descansar um descanso que é verdadeiro. Então, eu não senti que a minha vida ficou vazia ou, nossa, não tem nada para fazer. Eu coloquei outra coisa nessas 3 horas organicamente, intuitivamente, e só senti que eu estive mais inspirada, criativa e produtiva. Literalmente, eu nunca estive tão produtiva. As pessoas geralmente acham que eu sou muito produtiva e eu, assim, depende.
E dessa vez eu me senti produtiva. Eu consegui fazer os vídeos que eu queria fazer, os roteiros do jeito que eu queria fazer, gravar e editar as coisas no tempo do jeito que eu queria. Eu me senti produtiva. Dei mais aulas, aceitei mais alunas, eu tive uma iluminação do quão a minha agenda pode me oferecer, porque eu tive mais tempo. Teve um dia que eu já acordei pegando o celular. Aquelas, né? Então, o que eu fiz? Porque não tinha Instagram. Eu fui assistir um vídeo longo no YouTube. Aquilo, eu não tenho, então pra onde eu vou? Eu, Aline, não vou pro TikTok. Tipo, eu sou muito millennium. Eu não fui em momento nenhum, assim. Então, eu não troquei uma rede que é parecida por uma outra. Eu acho a interface do TikTok feia. Eu acho os vídeos ainda, o algoritmo não me conhece lá. É tudo muito ruim. Então, eu não me apaixonei ainda pelo TikTok. E aí, eu não vou pra lá. Obviamente, eu vou pro YouTube, que é talvez a minha rede favorita, de fato. E a minha família, hoje em dia, a gente paga YouTube Premium, inclusive. Então, é a rede que eu vou usar, porque não tem propaganda. Até Pinterest, hoje em dia, tem muita propaganda comercial. Nossa, eu não aguento mais ver publicidade. Então, eu vou sempre pro YouTube. De manhã, eu acordei e fui ver um vídeo. Aí, eu vi uns 3 vídeos, talvez. Fiquei ali uns 15 minutos e falei, nossa, tá bom, agora eu vou levantar e sair. E por mais que seja um vídeo e ainda é uma rede social, eu consumo de uma outra forma. É um formato mais longo, mais saudável e que eu aprendi alguma coisa com esses vídeos e me inspirei de fato com esses vídeos. Então já foi uma troca que, querendo ou não, eu senti ainda, ia ser ideal se eu acordasse e fosse viver minha vida sem precisar entrar no meu celular, mas eu senti e acho que foi uma troca interessante de ter se feito. Limpei a louça, dei água pras gatas, fui dormir com a cozinha limpa. Tive horas de ter ideias e uma dopamina sem série, sem música, sem livro. Gente, isso é importante de comentar aqui. Eu não tive, durante essa semana, um livro bom pra ler. Eu não tô numa fase de livro bom pra ler. Eu não tive uma série que eu tava acompanhando e gostando de assistir. Não teve um filme, assim, que eu quis ver, que era bom, que alguém me indicou. Então, eu tive uma dopamina zero também, de streamings. Não tive nada. E aí, o que eu fiz com tudo isso? Eu dei água pras gatas, troquei a comidinha delas. Eu acho que são coisas muito simples, mas que eu fazia no automático, eu não tava fazendo. E eu consegui prestar mais atenção de cuidar disso diariamente. Gente, a gente come 3 vezes por dia, é 3 louças por dia. É muita coisa. E mesmo assim, eu consegui fazer. Eu fui dormir com a cozinha limpa. Isso pra mim, assim, significa tanto, porque é tão diferente você acordar e não tem louça. Tipo, você acordar e a sua cozinha tá cheirando um produtinho de limpeza e tá tudo clean. Você pode começar o dia. Então, essa foi uma mudança também, porque no final do dia é quando eu tô cansada. E aí eu fico ali 1 hora tranquila no meu celular. E depois disso eu tô ainda mais cansada e vou dormir assim, com louça pra lavar. E aí eu acordo cansada. Então, assim, diferença total de saber usar esse tempo, principalmente do final da noite, de uma outra forma. Última coisa que eu anotei aqui foi sobre ontem. Então, quarta pra quinta, o meu último dia ali, última noite da minha semana sem Instagram. Eu fui dormir 1 da manhã. Eu pesquisei apartamentos. Eu vi notícias do Google. Sabe quando você vai entrar no Google para pesquisar alguma coisa e embaixo tem um monte de notícia de sites duvidosos? Eu vi notícias do Google e eu rolei assim até não poder mais. Eu viciei em Anki e outras coisas. Por exemplo, eu tenho aplicativos de igual Duolingo ou para revisar palavras ou outras coisas. Então eu fui fazer esses aplicativos. Eu simplesmente percebi no final da minha semana que não é só o aplicativo do Instagram. Ele também, mas não só ele. Existe algo em mim que tá tudo bem, inclusive, e que eu amo quando isso é consciente e eu simplesmente quero ficar deitada no meu sofá, rolando o feed, vendo coisas aleatórias. Mas algo que está em mim,
também. Algo que, se não for esse aplicativo, vai ser uma outra coisa. Então, toda vez que as pessoas falavam, antigamente não era assim, ou toda vez que eu penso que essa é uma coisa minha, só minha, ou então, no máximo, eu me simpatizo com a minha geração e penso, esse é um fenômeno dessa geração, e começo a ficar descrente com o que vai acontecer com a humanidade, quem somos nós, por que hoje, por que nesse período da minha vida, por quê? Porque eu penso que não é bem assim. Meus pais, meus avós, eles também perderam muito tempo e energia, eles também foram manipulados, eles também estavam inconscientes fazendo várias coisas que não dava nada. Então, não é só isso. Está na gente, faz parte também de quem eu sou e para além desse aplicativo ou outro, eu consegui me responsabilizar no final dessa semana. Não é sobre o aplicativo. Ele influencia muito, a gente tá sim sendo muito manipulado e não só pelo algoritmo, pela estrutura, pelo layout, mas sim porque é um espaço de encontro. Somos seres sociais, então são os meus amigos ou família. Eu fiz amigos com aspas para quem tá só ouvindo o áudio, por exemplo, amigos, né? Não é tão assim próximo, são pessoas que eu nunca nem vi na vida real, ou pessoas que estão muito distantes de mim, e mesmo assim eu vejo o que elas estão fazendo, o recorte da vida delas todos os dias. Mensagem, eu recebo muita mensagem hoje em dia de pessoas que eu não conheço. E, por exemplo, eu dou aula, sou uma professora, e muitas vezes eu recebo mensagens assim, que as pessoas me conhecem, que as pessoas se sentem talvez próximas de mim, ou já me assistiram várias vezes e eu não sei nada dessa outra pessoa. E é uma sensação muito estranha de alguém que é introvertida como eu falar assim, por que você tava falando comigo? Tipo, quem é você? Tipo, a gente se conhece, sabe? Do I know you. É uma sensação estranha de estar num ambiente social, inclusive, como uma pessoa introvertida, como uma pessoa que perde a energia simplesmente por estar nesse lugar onde eu tenho muitas referências de outras pessoas e me comparo. Então, nossa, esse é o pior lugar, não é nem o aplicativo em si. Então, eu fui entendendo no final dessa semana que eu sou parte do problema. A forma que eu reajo, como que eu tô interagindo com esse aplicativo faz parte do problema. E, inclusive, as outras pessoas que estão ali me influenciando também são parte do problema. Não só o aplicativo, a empresa do Facebook, por exemplo. Bom, essa foi a minha experiência de uma semana sem Instagram. A partir de amanhã eu volto pro Instagram, mas eu seguirei fazendo uma semana todo mês sem esse aplicativo e talvez estender esse detox para ter mais consciência com outros aplicativos também ou com outras coisas da minha vida, não necessariamente aplicativos, mas eu acho que é interessante a gente olhar para a vida de forma mais criativa e consciente e se dar a liberdade de pausar, inclusive por um tempo indeterminado, ou por um dia, ou por uma semana. Eu nunca tinha me dado esse direito e aprendi muito com essa experiência. Talvez isso inspire vocês daí. Eu tenho muitas pessoas na minha vida que já pausam, que já deletam, que nem tem, mas eu tenho muitas pessoas que eu sei também que vocês estão aí tempo demais e também nunca se permitiram pausar, se distanciar. Então talvez esse seja um momento para vocês se inspirarem e testarem e terem as próprias reflexões e insights de vocês. Escrevam o que vocês estão sentindo, do que vocês tiveram falta ou o que não fez falta e tudo mais. Pra gente encerrar, eu tenho 2 convites. Um deles é para vocês deixarem aqui nos comentários se vocês também já passaram por isso, se vocês já deletaram alguma rede social, se propuseram a passar por um experimento, um detox, uma libertação igual essa. E se sim, contem aqui o que foi semelhante, o que foi diferente, o que vocês sentiram, o que vocês pensaram e refletiram nesse processo. E o meu segundo convite é para vocês comentarem também, me contarem aqui, ou por e-mail, ou por DM, inclusive, quais línguas vocês falam. Assim eu consigo entender também, já que esse é um podcast poliglota, quais línguas a gente se entende, em quais línguas a gente pode fazer futuros episódios.
Esse foi em português, mas sinta-se à vontade para escutar outros ou assistir outros vídeos também, que são em inglês, em alemão. E eu tenho um muito legal que eu vou deixar aqui recomendado, que é o Dilema do Desejo, que a gente também fala sobre rede social e o dilema que a gente vive hoje em dia, caso vocês não assistiram e queiram assistir ou ouvir. Se você chegou até aqui, muito obrigada, e você deve ter percebido que eu não tenho interrupções, publis, pra gente não interromper o nosso pensamento. Isso é algo que eu tenho ficado irritada, como vocês sabem. Então, não quero que esse podcast seja um lugar pra gente consumir e perder o nosso tempo. Eu espero de verdade que hoje tenha sido uma companhia ou uma inspiração para vocês e que todos os meus episódios aqui continuem sendo assim. Se vocês quiserem, vocês podem conferir meu blog. Lá eu deixo alguns textos, roteiros que vocês podem estar lendo também. E eu vou deixar aqui na descrição um link que é para vocês descobrirem um pouquinho mais sobre esse projeto. Tem como vocês fazerem uma doação lá, tem como acessarem o meu blog, lerem os meus roteiros e tem como também por lá vocês descobrirem todas as minhas redes sociais e links e seguirem caso vocês quiserem. Meu nome é Aline, eu sou uma brasileira que mora aqui em Berlim há 3 anos. E nesse mesmo link da descrição vocês conseguem ver também no meu site, meu portfólio e outros projetos para além desse podcast, como o YouTube ou os vídeos que eu gosto de fazer, editar, dirigir, a minha carreira como atriz também, meu portfólio, cenas, monólogos, showreel, e vocês também conseguem conferir minhas músicas. Então, dá uma passadinha por lá e se você quiser, inclusive, que eu te ajude em algum projeto criativo, escrevendo, sendo uma voz para o seu projeto, atuando ou gravando ou editando alguma coisa, não hesite e me mande uma mensagem. Lá no meu site você encontra muito mais sobre tudo isso. Além de doar ou de criar juntos, você consegue apoiar esse projeto divulgando, compartilhando em todas as suas redes sociais. Então, se você tiver alguma rede e estiver usando e quiser compartilhar, isso ajuda demais também. Muito obrigada por hoje e até o próximo episódio.